Bom, primeiramente o importante é ter aqueles dois cenários, ou três, depende de quantos você for colocar no jogo. Mas no caso, o meu tem duas aparências e eu vou ensinar só sobre dois por enquanto. Mas não importa o tanto de valores, isso não vai importar tanto de aparências. O importante aqui é como que eu vou fazer essa seleção. Primeiro eu posicionei o cenário aqui no meio, para quando você for usar, eu vou deixar aqui no meiozinho, ó. Você pode colocar em qualquer posição da tela, mas o importante é colocar. Então vamos lá. Primeiramente, vai precisar de dois botões. Vou fazer um aqui. Deixa eu ver. Espera. Vou fazer um aleatório aqui, só para eu vou ter que colocar preto, porque senão não vê, né? A gente vai criar uma setinha aqui, só para não ficar muito feio. Acho que falta alguma coisa, mas não importa. Esse aqui vai ser só o que a gente vai usar, essa vai ser a seta. Depois deixa eu colocar isso aqui. Acho que eu deveria fazer um fundo bonitinho aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu colocar um fundinho bonitinho aqui. Só poder ficar, só não ficar muito feio. Já tá feio, mas não é pra ficar muito feio. O importante é você ter esses botões para usar. Pronto. Mas seta é seta, eu não sei. É seta com S. Tá certo. Às vezes eu me confundo. Aí você posiciona onde você for colocar. Nossa, ficou feio. Isso não importa. Deixa eu colocar só aqui desse lado aqui primeiro. Pronto. Agora eu vou copiar ela. E eu vou colocar do outro lado. Só vou inverter aqui a aparência para não ficar feio. Vou colocar do lado negativo, que ela já vai para a posição que eu quero. Aí eu vou saber se o meu cenário está no meio ou não. Porque se a seta tá no lado negativo, quer dizer que essa aqui, ó, tá do lado certo. Por exemplo, do lado positivo, que é do lado direito tá positivo, do lado esquerdo tá negativo. Ou seja, o cenário em si, ele não tá no meio da tela. Mas isso aqui não vai importar. Mas caso você quiser deixar bem centradinho, você olha a posição das setas, que elas estão de acordo com a tela, tá certinho. Aí você só arruma a posição do cenário. Quer ver? Deixa eu ir lá para colocar. Você só arruma a posição do cenário e coloca bem no meiozinho para ficar de acordo com as setas e não ficar feio, não ficar torto. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, quase coloquei reto, faltou só mais uns detalhinhos ali, mas vamos lá. E também é importante, como aqui eu tenho dois cenários, se for 5 ou 6 cenários, o cenário ele vai ser, o tamanho vai ser diferente um do outro. Então eu recomendo você criar um quadrado desse, ó, você cria um quadrado desse aqui e coloca nesse cenário, no primeiro cenário que você for usar. Só que você não vai colocar, você vai colocar ele em uma camada. Por exemplo, eu coloquei ele aqui. Pronto, salvei. Apaguei essa camada. Aí eu salvo esse quadrado aqui e coloco no outro cenário. Aí sim ele vai ficar do tamanho desse aqui. Aí você recorta dos lados, onde é que for, e coloca e já deixa bem recortadinho. E no outro você faz a mesma coisa, só que você vai pegar esse mesmo quadrado, que ele vai ficar na posição certinha, e vai colocar lá. Quando você for colocar, for adicionar, for importar esse quadrado, ele já vai estar na posição certa, então não mexe. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não preciso. Na verdade eu preciso sim, mas isso aqui é pro tutorial, então não importa. Certo. O que você vai fazer? Você vem aqui no botãozinho, na primeira seta, vai em mais, evento, quando tocado,
vai criar uma variável agora. Altera, você pega o script que altera a variável. Você coloca aqui, pode ser qualquer nome, eu vou colocar cenário, pode ser cenário, porque a gente vai usar, se não me engano, acho que é só uma variável nesse tutorial. Por exemplo, alterar a variável cenário por 1. Você vai colocar mais controle. Se é verdadeiro, então, dentro desse se é verdadeiro, então, você vai colocar a variável do cenário for menor que 0. Menor que 1 no caso, coloca menor que 1. Isso aqui, ó. Se você quiser colocar 0, tem que colocar isso aqui. Menor ou igual. Porque se ele for menor ou igual a 0, ele não vai alterar. Mas como aqui é positivo, você usa o signo negativo. Olha, se for negativo, você coloca o 0, que ele já vai para trás, né? Ele já vai diminuir. Como é no positivo, a gente coloca esse aqui, que é o maior. Ou você usa maior ou igual. Como eu tenho só 2 cenários, eu vou colocar maior que 2. Se for maior que 2, você vai colocar um definir aqui dentro. Vai definir a variável do cenário para 1. Inicialmente, isso aqui, eu vou explicar como funciona a variável. A variável, quando você inicia o jogo, ela sempre vai iniciar no 0. Olha aqui. Aqui mostra os dados de acordo com quando você terminou o jogo. Você terminou o último jogo. Por exemplo, se você entrou e definiu a variável para 1, aqui vai estar 1. Mas aqui não está 1 porque eu não iniciei e já não usei. Quer ver? Ó? Eu vou iniciar aqui. Apertei na seta. Não mudou nada. Mas acredito que a variável esteja mudada. Sim, olha lá, mudou para 1. Ou seja, se isso aqui for maior que 2, quer ver? Apertei 1, 2, 3 vezes. Ele vai definir para 1. De novo. Mas agora se eu apertar só 2 vezes, 1, 2. Vai definir para 2. Olha, funcionou. Mas se você quiser, você faz isso aqui. Você define a variável no começo da cena para definir o cenário para 1. Ou se você quer que o valor do primeiro cenário seja 0, você coloca 0. Aí você não precisa colocar isso aqui. Mas aqui você coloca 0. Aí o valor desse cenário aqui vai ser 0. Do primeiro vai ser 0 e esse aqui vai ser 1. Quer ver? Eu vou mudar o nome. Cenário 0. Cenário 1. Ou seja, aqui quando o cenário for igual a 0, aqui lá vai ser o primeiro cenário, vai ser o deserto. E se for igual a 1, vai ser esse outro cenário, que eu não sei que cenário é esse. Não sei de que saga, eu não lembro de que cenário é esse. Mas vai ser esse aqui. Agora se você for usar uma variável já definida para 1, que no caso é o meu caso, na lógica é o meu caso, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou definir para 1 e aqui eu vou definir para 1. Então, os meus cenários vão ser de valor de 1 e 2. Mas espera aí que eu vou colocar 0,1, 0,2. Ou seja, o meu valor agora vai ser cenário vai ser 0,1 e não é 0,2. Isso aqui não importa, isso aqui eu só estou colocando o nome da aparência para me lembrar na hora de colocar. O que importa é isso aqui, ó. Agora você coloca alterar a variável, coloca esse cenário for maior. Por exemplo, se você tem 5 cenários, você vai colocar 5 aqui ou 6. Por exemplo, se for maior do que 5, aí já vai definir para 0. Se for maior do que 6, vai definir para 0. Como tem só 2 cenários, vai ser 2. Se você tiver mais cenários, você coloca o tanto de valor do cenário que tem aqui. Feito isso, eu vou colocar só um brilho aqui. Vou colocar o fundo tocado. Isso aqui não necessita você colocar. Vou colocar só para poder saber que eu tô tocando no botão. Olha lá, quando eu toquei, já mudou de cor. Mudou o brilho. Feito isso, agora a gente vai na outra seta e vai fazer a mesma coisa aqui. Só não vai colocar isso aqui, porque isso aqui já foi definido nessa seta. Deixa eu mudar outra seta, não mudar outra seta aqui para não confundir. Você vai colocar a mesma coisa aqui. Só que agora, nesse alterar variável, vai ser negativo, ou seja, vai ser menos 1. A mesma variável, só que menos 1. Vamos colocar a mesma coisa de lá.
cenário. Agora vai mudar aqui. Aqui também vai mudar. Ou seja, como lá era positivo e aqui é negativo, vai ser menor que 1. Ou se seu cenário for 0, se você quiser começar pelo 0, vai ser 0. Então, mas como o meu começa já pelo 1, vai ser 1. Se for pelo 0, quando se ele for menor que 0, ele vai definir a aparência lá para o primeiro, não vai mudar. Então, vou colocar 1. Se for menor que 1, vai definir a variável do cenário para 1. Ou seja, quando eu tocar, se eu quiser, se ele já tiver no 1, ele não vai mudar de aparência, por causa que isso aqui vai pedir. Mas se eu tiver no 2, quando eu apertar esse botão, ele vai definir para 1. Só não pode ser menor que 1, senão vai definir automaticamente o mesmo. Ou seja, não vai sair desse número enquanto não sair do 1. Por exemplo, se o ir pro 2, aí sim vai funcionar. Mas se não ir pro 2 ou pro 3, por exemplo, se estiver lá no 5, você tem 5 cenários. Quando você aperta nisso aqui, ele vai diminuir 1, ou seja, vai mudar de aparência. Mas se caso já tiver no limite, por exemplo, se o limite é 0 ou é 1, já não vai funcionar. Agora a gente vai vir aqui no cenário. Vai mais, evento. Quando o cenário é verdadeiro. E aqui dentro dele, a gente vai colocar a variável do cenário. Como o meu é 1, eu vou colocar aqui cenário igual a 1. Aí você só vai colocar uma antena aparência. Antena para aparência, cenário 01. Você copia isso aqui. E aqui dentro você vai colocar cenário igual a 2. E coloca a aparência que é o 02, né? Que é no meu caso. Agora se eu for começar do 0, que vai ser 0, 1 e assim por diante se você tiver mais cenários. Quando eu apertar aqui, já vai mudar o cenário, ó. Tá vendo que ele já volta lá pro início. Agora só apertar aqui no outro botão, não vai acontecer nada. Então, deixa eu colocar o brilho lá só pra vocês entenderem que eu tô tocando, que eu tô apertando. Agora quando eu aperto aqui, ó, ele não muda. Por quê? Porque ele já tá na primeira aparência, não tem como ele diminuir. Mas agora se eu ir pra frente e voltar pra trás, ele vai voltar a aparência. Isso funciona para quantos cenários você quiser colocar. Você pode colocar 10, só vai mudar os valores. Mas o resto tá aí. Agora tem uma coisa interessante se você quiser colocar. Por exemplo, eu apertei aqui, ele não muda para trás, né? Que já diminui. Tem um lado negativo, ou seja, não vai mudar a aparência. Mas se você quiser, você pode vir aqui na seta 2 mesmo, a negativa. E você pode colocar o valor do último cenário. Por exemplo, o último cenário, o meu é 2. Se você tem 10 cenários, o valor vai ser 10. Se você tem 5 cenários, o valor vai ser 5. Ou seja, quando você toca aqui atrás, ele vai mudar para o outro cenário. Ó. Olha, ele já mudou para o outro cenário. Se for cenário, tiver 10 cenários no seu jogo, ou 20, você coloca 20 aqui. Que aí quando você apertar, quando ele chegar no número 0, a variável chegar no 0, ele vai definir lá para o último, que é o 20. Isso poupa muito serviço caso você queira chegar logo no último cenário. Então, basicamente é isso. A única coisa que você vai ter que fazer agora é um botão para quando você apertar, ele iniciar direto para luta. Não sei se vocês sabem fazer isso, mas eu vou ensinar aqui de qualquer forma. Vou pegar qualquer botão aqui. Não precisa ser play nem nada. Vou pegar só esse botão aqui e fazer automaticamente. Botão de play. Nossa. Nossa, tamanho disso, cara. Vou colocar só 50%. Feito isso, a gente vai colocar ele aqui. E vamos colocar quando tocado. Aí você só vai vir em controle e vai procurar continuar ou iniciar cenário. Você escolhe um dos dois. Mas no meu caso eu vou colocar iniciar cenário. Feito isso, você vai criar um novo cenário. Vai ser a luta. Se você já tiver, é só você selecionar ela.
Bom, se eu criar a luta aqui, ela vai estar aqui, ó. Aí quando eu apertar nesse botão, começa a luta. Para aparecer que eu toquei, eu vou colocar um... Vou guardar aqui só para poder ficar certinho. Pronto. Apertei, fomos para a luta. E é isso. Isso é para selecionar o cenário. Agora a gente vai lá para a luta, no caso. Por exemplo, eu vou colocar aqui o cenário. Deixa eu pegar daqui mesmo. Eu já vou pegar. Não, melhor ensinar vocês, não, né? A gente vai colocar os cenários aqui. Vou pegar só a página aqui, ó, sem nada. Vou apagar esses scripts que eu já usei, só para mostrar para vocês. Isso aqui não é o de outro jogo, é só para poder colocar no lugar certo, ó. Por exemplo, aqui está o primeiro cenário. Agora deixa eu colocar o outro cenário aqui. Pronto. Vou colocar cenário 01, igual lá na seleção. Cenário 02. O que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai colocar a aparência dele aqui, caso você já tenha só ir no seu cenário e mais evento, condicionar verdadeiro. Ou você pode colocar aqui no início sem precisar disso aqui, ó. Eu acho que é melhor você fazer isso sem precisar disso aqui, mas você pode colocar se quiser. Eu vou apagar, vou colocar controle. Se é verdadeiro, sinão. Esse com sinão aqui, ó. Esse com sinão. Você vai colocar a variável do cenário aqui dentro. Cenário foi igual a 1. Aí você coloca a primeira aparência, que é a aparência do cenário 01. Se o seu for o 0, você coloca 0 aqui e coloca a aparência do 0. Agora você copia, o cenário foi igual a 1 e coloca dentro do sinal. Aqui já vai ser outro valor, vai ser o 2. Esse é o cenário 02. Se você tiver mais cenários, é só você fazer a mesma coisa. Copiar, colocar dentro do sinal e colocar igual a 3. Ó, por exemplo, vou para o terceiro cenário. Coloco o 3 aqui e colocar para esse terceiro cenário. Coisa que eu não tenho aqui agora. Mas se você tiver mais de 2 cenários, é só fazer isso. Pronto. Aqui na luta não vai funcionar direto, por causa que não foi na seleção. Ou seja, não vai dar bug. A gente vai lá na seleção. Seleciona o daqui mesmo. Tá certo. Perfeito. Foi o cenário que eu quis. Agora aperto e troquei. Foi o cenário que eu quis também. É só você posicionar ele da forma correta. Para você fazer isso, é só você vir aqui, ó, e alterar X e o resto aqui dentro. A posição você coloca dentro do sinal que é o do cenário, por exemplo, que é cenário 1. A posição dele vai ficar aqui mesmo. Espera, deixa eu carregar aqui de novo. Carreguei, beleza. Você posiciona aonde você for usar, ó. Esse aqui ficou posicionado aqui. Agora eu vou lá na seleção. Deixa eu ir na seleção. Vou definir o outro só para ver onde é que ele vai ficar. Eu vou copiar esse da posição e vou colocar aqui. Aí eu vou só mudar a posição dele para onde quer que eu fique. Onde ele quer que eu fique. Desculpa, eu tô confundindo as palavras. Mas onde eu quero que ele fique. Tá certo. Eu posiciono aqui. Aí o tamanho é a mesma coisa. É só você copiar o tamanho e colocar aqui dentro. Ou seja, cada C desse aqui é para cada cenário. Se o valor for igual a 3, vai ser outro valor aqui na posição, no tamanho, enfim. Ou seja, isso já está funcionando, ó, sem bug nenhum, na posição que eu quero. E é isso. Espero que tenham gostado. Você não tem nenhum bug. A única coisa que você tem que mexer é com os valores. Isso é fácil. Se você estudar um pouquinho de matemática mais pra frente, você vai aprender isso aqui. Muito fácil. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo. Peçam mais na descrição e na descrição, ó, nos comentários, que provavelmente eu faço. Eu estou em época de prova agora, mas isso não importa. Eu vou fazer um vídeo sim de vez em quando.